A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid começou a funcionar nesta terça-feira com uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro. É o medo da CPI? O medo da CPI ou o medo do senador Renan? Me diga você, é medo da CPI ou medo do senador? Não somos discípulos nem de Deltan Dallagnol, nem de Sérgio Moro. Não arquitetaremos teses sem provas ou PowerPoints contra quem quer que seja. Não desenharemos o alvo para depois disparar a flecha. Não reeditaremos. É necessário saber por que nós não temos vacina desde dezembro, visto que em agosto foram oferecidas pela Pfizer 70 milhões de doses da vacina. Vale lembrar que o objetivo da comissão é investigar ações e omissões de autoridades na pandemia de Covid-19, doença que já matou quase 400 mil brasileiros. A CPI vai apurar tanto a atuação do governo Bolsonaro como possíveis ilegalidades em estados e municípios no uso de recursos repassados pela União. Países no enfrentamento da pandemia. Esta comissão tem doravante a obrigação de esquadrinhar como e apontar os responsáveis pelo quadro sepulcral. Olá companheiras, olá companheiros, saudações pequistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 30 de abril. Eu sou Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos um conjunto de dirigentes da CUT, Central Única dos Trabalhadores, que falam pra gente sobre o 1º de maio nos estados e as mobilizações das CUTs estaduais. O companheiro Ian Ribeiro, do Rio de Janeiro, fala do debate em torno da realização do Congresso da Juventude do PT. E Caridia França, do Rio Grande do Norte, comenta a nova gestão da REGIF, a Rede de Grêmios dos Institutos Federais do Rio Grande do Norte. E pessoal, começamos a edição do podcast de hoje destacando que essa semana foi a semana em que o Brasil registrou a triste e terrível marca de 400 mil pessoas mortas em decorrência da Covid-19. Nós começamos esse mês afirmando, na primeira edição, que seria possível terminar o mês de abril próximo a esse número e que em abril a perspectiva é que ele pudesse ser alcançado. Infelizmente, o avanço da pandemia, a falta de vacina e a política negacionista e genocida do governo Bolsonaro antecipou em muito. E, já nesse momento de abril, mais de 400 mil brasileiras e brasileiros morreram. O fato é que o avanço da pandemia está intimamente ligado a como o governo Bolsonaro e os seus aliados têm tratado a pandemia. Se comportam como aliados. E é por isso que, mais uma vez, nós reforçamos, para acabar e enfrentar com esse desastre, é preciso acabar com este governo. Uma das novas frentes de enfrentamento abertas agora é a CPI do genocídio, a CPI da pandemia, que depois de muitas tentativas do governo de impedir a sua instalação e funcionamento, começou. E a CPI, como a gente pôde escutar aqui no começo do podcast, já aprovou a convocação de todos os ex-ministros da Saúde para prestar depoimento. E o primeiro vai ser já na próxima semana. Todos os demais também vão ser convocados. É fundamental que a CPI consiga funcionar. Afinal de contas, os crimes de Bolsonaro e todo o seu governo são muitos e provas são o que não falta. No entanto, os instrumentos para punir este governo, em um momento em que boa parte da direita continua sustentando e sendo cúmplice dele, são muito restritos. É por isso que a CPI é apenas uma frente e nós não devemos depositar todas as expectativas em torno dela. Ela é importante, mas mais importante ainda é a mobilização popular e a luta social. É nesse sentido que ganha ainda mais importância e ainda mais relevância o 1º de maio de 2021.
Essa deve ser uma data de muita mobilização em todo o país, em cada cidade de todos os estados. Infelizmente, a posição da direção nacional da CUT e das demais centrais sindicais, em sua maioria, foi de organizar uma live nacional, e não uma convocatória para luta e mobilização. E essa live nacional, do mesmo jeitinho que foi a de 2020, vai ser um palanque onde estão convidadas figuras da direita, golpistas, cúmplices inclusive da política genocida do governo Bolsonaro, como FHC. Agora vejamos, nos estados, a posição de muitas centrais sindicais, inclusive da CUT, é de realizar mobilização, atos, mesmo que simbólicos, e também é a posição de diversos sindicatos, como daqui a pouquinho a gente vai escutar. Mas reforçamos, companheirada, a posição nesse momento de derrotar o governo Bolsonaro tem que avançar em cada cidade do nosso país. E o 1º de maio deve ser um símbolo e pode se tornar um símbolo dessa virada. É com essa determinação e essa orientação que nós devemos encarar esse Dia Internacional de Luta dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E a gente começa agora escutando a companheira Thaisa, que é da executiva da CUT do Distrito Federal. Olá, eu sou Thaisa Magalhães, sou professora da rede pública do DF, militante da Articulação de Esquerda e da Marcha Mundial das Mulheres, e estou secretária das Mulheres da CUT no DF. Queria saudar a garra da classe trabalhadora, porque nesse momento, onde a gente não só vive uma crise sanitária, no seu pior momento no Brasil, do vírus Covid-19, mas também uma crise econômica mundial e um aumento exponencial do desemprego no Brasil, quem está fazendo o papel de Estado, de dar suporte às pessoas que precisam, que estão sendo empurradas para a linha da miséria, que estão sendo empurradas para a fome, é a classe trabalhadora. Os trabalhadores e as trabalhadoras que ainda têm emprego têm protagonizado campanhas maravilhosas de solidariedade, dividindo o pouco que tem com aqueles que estão em situação de desemprego. Porque um governo incompetente e com enorme descaso com o que a população está enfrentando, como de Bolsonaro e sua equipe, ao invés de dar suporte, de garantir um auxílio emergencial com um valor digno de no mínimo R$ 600 e R$ 1.200 para as mulheres chefes de família, o que esse desgoverno faz é avançar em cima da classe trabalhadora com projetos que retiram direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras, ao invés de dar suporte à população. Por isso, aqui no Distrito Federal, por decisão unânime da direção da CUT, nós não vamos retransmitir a live dentro da lógica de frente ampla que está sendo feita no 1º de maio pela CUT Nacional, por entender que quem é inimigo dos trabalhadores, quem luta por retirar de direitos dos trabalhadores, de quem luta contra a classe trabalhadora, não deve estar no 1º de maio. Embora existam alguns governantes que tenham uma postura mais íntegra frente à luta por conseguir vacina para a classe trabalhadora, isso não justifica o fato de que a conta, o preço a ser pago pela crise mundial está sendo cobrado na retirada de direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Então, no 1º de maio não cabe inimigo da classe trabalhadora. Então, aqui no Distrito Federal, a homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras nesse 1º de maio vai ser feito apenas com quem luta e respeita junto aos trabalhadores e trabalhadoras. O que a gente pode oferecer e dizer a todo mundo no Brasil é que cada trabalhador e trabalhadora não está sozinho. A CUT oferece braços, corações e mentes para lutar junto, e enfrentar e vencer esse momento. E enfrentar e vencer esse momento, que não é apenas pesado pelo vírus, ele é pesado por esse desgoverno, ele precisa encabeçar a luta pela vacina, pelo auxílio emergencial, mas também a luta pelo fora Bolsonaro. Esse foi o informe da Thaisa, e do DF a gente vai para Sergipe, onde a gente escuta o companheiro Roberto, da executiva da CUT Sergipe. Meu nome é Roberto, sou presidente da CUT Sergipe. Aqui em Sergipe nós temos construído uma luta unificada da classe trabalhadora a partir
de ações de unidade de luta junto à CUT, junto com a CTB, CSP com Lutas, o GT, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, diversas entidades estudantis, fóruns de entidades negras, ou seja, tinha sido possível a construção de uma luta unificada. Em relação à preparação e à construção da luta do 1º de maio, estamos construindo uma carreata solidária. A ideia dessa carreata é a arrecadação de alimentos e kit de higiene pessoal para entregar a entidades e instituições que fazem trabalho social e que constroem a luta conosco dentro das frentes. Ontem, terça-feira, fizemos um drive-thru no centro de Aracaju, arrecadamos alimentos que já foram imediatamente entregues ao Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Ontem foi o Dia das Trabalhadoras Domésticas e o sindicato nos procurou, que é uma entidade filiada à CUT, diante do número de trabalhadoras domésticas que estão no cenário de dificuldade em função da perda de emprego. Então, nós já entregamos esses alimentos que foram imediatamente também distribuídos às trabalhadoras domésticas. Amanhã, quinta, terá um novo drive-thru também para arrecadação de alimentos. E a ideia é que, no dia 1º de maio, essa carreata passe por entidades de associações, para que esses alimentos sejam entregues, de modo que essas entidades possam estar distribuindo aos associados e à população da comunidade, a comunidade geral. A ideia dessa construção do 1º de maio é não só a distribuição dos alimentos, mas também manter nossa pauta, reafirmar nossa pauta de reivindicação, a pauta do Fora Bolsonaro, a pauta do direito à vacina para todos, contra o desmonte do serviço público, da reforma administrativa, na defesa do SUS, do serviço público, contra as privatizações. Então, está claro para a classe trabalhadora que só temos uma única saída, que é lutar e fazer o diálogo direto com os trabalhadores nos mais diversos espaços. Nesse momento de crescimento da pandemia, nós temos uma avaliação que a carreata tem sido um momento importante de manter o permanente diálogo que a gente tem construído durante todo o ano 2020 e 2021. Aqui em Sergipe, nós estamos fazendo atos presenciais de rua desde junho de 2020 e tem construído atos importantes, em momentos importantes, diálogo com os trabalhadores e defesa dos trabalhadores, contra a superlotação no transporte coletivo, ou seja, tem sido muito importante nossas intervenções nessa luta unificada em defesa da vida e defesa dos direitos por Fora Bolsonaro, contra as privatizações. Portanto, a luta continua. 1º de maio será um dia de muita luta. Nós, a direção da CUT Sergipe, em função da posição de parcela do campo majoritário da CUT Nacional, de colocar no ato nacional das centrais inimigos históricos da classe trabalhadora, como Maia, Dóia, Fernando Henrique e assim por diante, nós aqui da direção estadual da CUT Sergipe decidimos não transmitir o ato nacional. Nós estamos gravando, pedindo vídeos de representantes das entidades sindicais cutistas, e esses vídeos serão exibidos nas redes sociais da CUT durante todo o dia 1º de maio, de reafirmação da luta da classe trabalhadora, e faremos, à parte da tarde, uma live das centrais sindicais das frentes, para que a gente possa estar dialogando também pelas redes sociais com os trabalhadores, uma vez que pela manhã faremos essa carreata solidária. Abraço a todos, vida longa, CUT, e muita luta à classe trabalhadora, fora Bolsonaro, já! Além do Roberto, também no Nordeste, a gente escuta agora o companheiro Gilson, que é da CUT Pernambuco. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast A Esperança Vermelha. O 1º de maio aqui em Pernambuco, por unanimidade, as primeiras reuniões já demonstraram a insatisfação e o desconforto diante da proposta da CUT Nacional de convidar políticos de direita e golpistas para estarem no mesmo palco nesse 1º de maio. Aqui em Pernambuco haverá no dia 30, 19h30, uma live cultural e com intervalos de informações e análises do ponto de vista da classe trabalhadora aqui no estado. Junto a outras centrais, no sábado serão distribuídas cestas básicas, uma campanha CUT solidária. Então se estabeleceu com outras centrais a arrecadação estabelecida de 100 cestas básicas por central. Provavelmente não alcançará esse número, mas o que for arrecadado serão entregues a instituições ou movimentos populares nos bairros e periferias carentes. Nesse momento, a gente também
fez a proposta de envolver os trabalhadores e trabalhadoras empregados, né, de todas as categorias dos sindicatos cultistas para também estarem contribuindo com essa campanha. Então, à tarde, no sábado, será transmitida a live da CUT Nacional. Essa é a programação estabelecida aqui para Pernambuco. Do ponto de vista da arrecadação das cestas básicas e da CUT Solidária, provavelmente a gente dará continuidade nos meses seguintes devido ao grande índice de desemprego e fome que passa as diversas categorias e principalmente aquelas onde a maioria são negros e negras que estão estabelecidas nas periferias e bairros pobres e favelas aqui das regiões metropolitana, no Agreste e Sertão. Valeu, Gilson. De Pernambuco, vamos para o Mato Grosso do Sul, onde a Gleice, nossa companheira da executiva da CUT Mato Grosso do Sul. Olá, Patrick, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para quem escuta o podcast aí a qualquer momento desse 1º de maio. Estou falando aqui do Mato Grosso do Sul e aqui no nosso estado, não muito diferente do que rola aí pelo país inteiro. Nesse 1º de maio a gente vai lutar pela vida, pela democracia e emprego, vacinação para todos e todas, auxílio emergencial de R$600 já. E aí, colocado para a gente a dificuldade de ir para as ruas, a gente vai se organizar em formas de carreatas, de jingles, vídeos pela internet, de live, enfim, vai ter vários movimentos pelas redes sociais acontecendo nesse 1º de maio. Mas a gente também está pautando aqui com bastante força uma campanha de solidariedade. A gente tem sentido aqui já desde o ano passado, e a gente vem se mobilizando em torno disso, porque a gente tem comunidades indígenas. Aqui em Dourados, especificamente, a gente tem recebido aí uma população que vem da Venezuela também, chega aqui sem emprego, com bastante dificuldade, mas nós também estamos percebendo que o desemprego, a fome está batendo a porta de trabalhadores e trabalhadoras em todo o estado, né? Então, diante desta realidade colocada para a gente tem se pautado muito aqui em campanhas de solidariedade, que vai acontecer na capital, vai acontecer no interior. Aqui em Dourado, especificamente, a gente tem uma campanha unificada com o Comitê de Defesa Popular, que já acontece desde o ano passado, a gente está com isso, e esse ano, agora no 1º de maio, a gente retoma com essa pauta novamente. E juntamente também com o PT também está se fortalecendo junto à classe trabalhadora, né, com essas campanhas, tentando construir um diálogo com a população. E vamos aí tentar fazer uma luta, um diálogo com o povo a partir dessas campanhas e dessa luta aí, tentar construir um 2022 diferente para a classe trabalhadora no nosso país, né? Esses são os desafios colocados aí para a gente e a gente está aí firme e forte na luta, né? Valeu, Gleice. E por fim, gente, o informe da companheira Clarice, que é da executiva da CUT do estado do Rio de Janeiro. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra, a Esperança é Vermelha. Então, Patrick, esse dia 1º de maio de 2021, especificamente, onde nós vamos render homenagens aos trabalhadores e trabalhadoras desse Brasil, deve ser um dia de luta e conscientização, Patrick, de que estamos num momento de crise, onde a classe trabalhadora perde seus empregos, sua renda e o Brasil, lamentavelmente, volta para o mapa da fome. Por isso, vamos permanecer em luta pelo auxílio emergencial de R$600 até o fim da pandemia, por emprego e vacina no braço e comida no prato. E a CUT Rio, Patrick, vai saudar esse dia, juntamente com seus ramos, aplicando uma atividade mais visual, por conta da pandemia, correto? Teremos faixas espalhadas em pontos importantes, outdoor, projeções, lambes, tudo com a intenção de homenagear a classe trabalhadora, mas também conscientizar a sociedade, expondo em nossas atividades visuais as bandeiras que consideramos inegociáveis, que são os direitos da classe trabalhadora e da sociedade brasileira. Então, nesse dia 1º de maio, nós também queremos aqui da CUT Rio, Patrick, fazer uma homenagem especial à nossa secretária Lígia Deslandes, que partiu, mais uma vítima da Covid-19, mais uma vítima desse desgoverno Bolsonaro que nega a ciência, que nega o direito à vida. Então, nós queremos unir a classe trabalhadora ombro a ombro,
lutando por todos os direitos que conquistamos, mas que estamos retrocedendo, lamentavelmente, nesse governo. Queremos aí dar um viva à classe trabalhadora e um fora Bolsonaro com toda a força da classe trabalhadora. Um grande abraço e até a próxima, Patrick. Valeu, Clarice. Obrigado, companheira. Pessoal, esses foram apenas alguns informes de alguns estados aonde nossos militantes estão construindo as atividades deste 1º de maio. Na segunda-feira, a companheira Jandiro Errara volta ao podcast para fazer um balanço do conjunto das mobilizações, tanto em nível nacional como nos demais estados. E dito isso, a gente vai escutar agora o companheiro Ian Ribeiro. O Ian, atualmente, faz parte da direção nacional da Juventude do PT. E há um debate em curso na juventude e no conjunto dos demais setoriais do partido sobre a realização dos encontros e dos congressos setoriais. A juventude é um desses. Acreditem, se quiser, tem uma proposta para realizar um congresso virtual por WhatsApp. É sobre essa proposta que a gente escuta agora o companheiro Ian. Fala, Patrick. Fala, ouvinte do podcast. Me chamo Ian Ribeiro e faço parte da Coordenação Nacional da JAI e da Executiva Nacional da Juventude do PT. Vim aqui hoje para falar com vocês sobre uma situação absurda que está acontecendo na Juventude do PT. Há 2 semanas se iniciaram as discussões sobre a realização do Congresso da JPT, impulsionados pela Juventude da CNB, que apresentou uma proposta de congresso híbrido. Proposta essa que continha etapas presenciais, ainda em meio à pandemia, nas cidades onde fossem mais tranquilos de ser realizado, tendo também uma tiragem de delegados apenas para os congressos estaduais a princípio. Sobre a etapa nacional, eles propunham inicialmente que fosse um acordo, e se não fosse um grande acordo, seria com eleições majoritárias, algo que fere por princípio como foi pensada a estrutura da juventude do PT. Com isso, nós da CNJAI debatemos essa proposta apresentada entre nós, e nós chegamos a uma resolução de que é inviável como está essa proposta, que nós não topamos o que está apresentado, que nós topamos que aconteça um congresso desde que ele tenha como centro a política, e essa política esteja no comando, não só uma simples troca de direção, porque nós acreditamos que se a gente for fazer um processo somente trocar as direções da juventude do PT, nós iremos desmobilizar ainda mais a juventude do PT. E isso é um grande risco. A juventude do PT tem grandes desafios. Nós precisamos de uma juventude do PT forte e que tenha a política no comando para enfrentar esses desafios e derrotar o governo Bolsonaro e eleger Lula em 2022. Em meio a essa discussão, foi apresentada nesta segunda uma outra proposta, só que dessa vez pela SORG Nacional. Sendo sincero, não acho que nem tem como considerar isso uma proposta, já que nela o Congresso seria totalmente virtual, o que desde o início excluiria uma parcela imensurável de jovens que não têm acesso à internet Brasil afora. E como se isso não fosse o bastante, nessa proposta era previsto que os debates políticos seriam feitos majoritariamente por grupos de WhatsApp, que seriam compostos pelos jovens que teriam sido credenciados a participar das etapas municipais, estaduais e nacional. E isso é um total desrespeito ao debate político da juventude do PT. Isso é reduzir o debate a um papel completamente secundário e de menor importância, o que isso é inadmissível. Nós temos que ter um processo congressual em que a política esteja no comando. Essa lógica de que os grupos de WhatsApp podem substituir os espaços de debate é muito grave e deve ser combatida. Nós, da CNJAI, nos colocamos totalmente contrários a essa proposta e não aceitaremos de forma alguma que o Congresso da JPT, se vier a ocorrer neste semestre, ocorra neste método apresentado. Nosso compromisso é com um Congresso que de fato renove as direções, mas renove as direções com a política no comando. Valeu, Ian. Obrigado, companheiro. E vamos escutar agora a companheira Carídia França, do Rio Grande do Norte. Ela, que acabou de ser eleita presidenta da REGIF, a Rede de Grêmios Estudantis do IFRN. É sobre a eleição e a nova gestão e seus desafios que a gente escuta agora, a companheira Carídia. Olá, pessoal. Saudações petistas. Meu nome é Carídia França. Sou estudante secundarista do IFRN e a mais nova presidente da REGIF, a Rede de Grêmios do IFRN. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a Patrick pelo convite e de iniciar a minha contribuição apontando para as diferenças, inclusive pedagógicas, dos termos estudante e aluno, visto que a REGIF dialoga diretamente com essa situação
pois apesar de ter apenas 5 anos de história, ela ressalta em muito a concepção de ser estudante, no sentido de agir ativamente no cotidiano dos estudantes, de ir contra todos os ataques da conjuntura política e inclusive de ser protagonista no último período em diversos dos movimentos que estivemos à frente, inclusive o movimento intitulado Tira a Mão do Meu IF, que foi um dos mais importantes durante o período que o IF foi atingido com um corte orçamentário na ordem dos 30%. Então, tendo tudo isso em vista, sabemos que o governo genocida do Bolsonaro, desde o início de seu mandato, classifica a educação enquanto inimiga do país, e que ele reafirma tal condição através dos cortes orçamentários, que são, inclusive, cada vez mais frequentes, né? Infelizmente, a posição da UBS e de outras entidades históricas para o movimento estudantil não estão se mostrando à altura da resposta que a gente precisa dar para todos esses retrocessos, visto que não está sendo um processo massivo de participação e de reivindicação dos estudantes contra o desgoverno e todas as suas políticas. Logo, a missão histórica, para além de atacar a política, que é o que está em jogo, a política que está no centro, temos a missão de repensar as nossas táticas e o nosso trabalho enquanto representantes dos estudantes, posto que o momento que estamos vivendo ele pode ser considerado um momento de encruzilhada histórica, pois estamos cercados de golpistas no modelo econômico que não nos serve e que muito menos nos inclui, né? Então, o que fazer nesse momento? Penso que todos os espaços de luta são fundamentais e que devemos reconhecer os nossos inimigos de classe e combater o entreguismo com todas as suas facetas, estando presentes lado a lado nas trincheiras de luta com os trabalhadores, defendendo as estatais em todas as alas estratégicas do Estado brasileiro e defendendo, acima de tudo, a educação, uma cidadania plena, um novo modelo de sociedade, né? Inclusive, a PL 5595 de 2020, ela é uma prova viva do quanto somos capazes de desestabilizar o governo e do quanto ele se esforça para literalmente nos matar através de uma PL que obriga o retorno presencial das universidades, dos institutos federais, além da incapacidade que o governo demonstra e da falta de vontade, na verdade, de se comprometer com o direito à vida dos brasileiros e das brasileiras, né? Numa gestão, ou na falta dela, realmente irresponsável, genocida, criminosa. E só para finalizar, eu penso que estamos em mais um daqueles tantos momentos, né, tantos períodos da história, em que temos que nos equilibrar entre a memória oficial e o esquecimento. Aquilo que vai para o livro da história, que representa a narrativa da classe dominante, e o esquecimento, aquele espaço reservado para os excluídos da história, para aquela memória subterrânea. Então eu acredito que não devemos permitir que nos apaguem, somos sujeitos históricos. Acredito que uma mensagem final nesse momento é gritar fora Bolsonaro e todas as políticas. E agradeço a Patrick pelo convite mais uma vez. Eu espero que esse momento seja o início não só da gestão da Recife, mas o início de um novo modelo do Brasil. Valeu, companheira. Muito obrigado. Parabéns pela eleição. Tamo junto nessa luta. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, com edições toda segunda e sexta-feira. Totalmente construído por meio de troca de áudio de WhatsApp, com militantes do PT espalhado por todo o país. Amanhã temos um 1º de maio, que seja de muita luta, resistência e mobilização pelo fim do governo Bolsonaro e todas as suas políticas. Saudações petistas e até mais.